Fala pessoal, tudo bem? No último vídeo aqui, Roma Antiga Parte 1, eu falei sobre as origens de Roma, sobre a monarquia romana e sobre a República Romana. Hoje eu vou falar de um dos assuntos favoritos aí da rapaziada. Vou falar um pouco do Império Romano. Bom, para começar a contar a história do Império Romano, a gente tem que voltar num período um pouco anterior à ascensão do primeiro imperador, que foi Otávio Augusto em 27 a.C. Na verdade, a gente tem que voltar lá para o ano 60 a.C., quando Júlio César, Crasso e Pompeu eles formam o primeiro triunvirato. O que era um triunvirato? Esses três personagens eles se uniram para tentar governar Roma, ou pelo menos para ter uma hegemonia política em Roma. Esse primeiro triunvirato ele era informal. Era uma aliança entre os três somente, não havia um consentimento do Senado. Mas isso fez com que eles acabassem galgando passos importantes dentro da administração romana. Este acordo foi desfeito lá pelo ano 53 a.C., quando Júlio César, voltando das suas campanhas na Gália, conhecido hoje como França, quando Júlio César voltou dessas campanhas militares, ele entrou em Roma e acabou se tornando ditador romano, cargo que ele ocupou até o ano 44 a.C., quando ele foi assassinado. O assassinato do Júlio César é significativo porque o Júlio César ele tinha muito prestígio dentro da administração romana e o assassinato dele causou uma reação. No ano seguinte, 43 a.C., Lépido, Marco Antônio e Otávio, este último sobrinho e filho adotivo do Júlio César, eles acabam formando o segundo triunvirato, agora um triunvirato oficial, com o consentimento do governo romano, e eles acabam perseguindo os assassinos do Júlio César. Este segundo triunvirato ele se estende até o ano 33 a.C., quando Marco Antônio e Otávio eles rompem, o Lépido já tinha sido expulso de Roma, já tinha ido para o exílio, eles rompem e iniciam uma guerra entre os dois. Marco Antônio acaba cometendo suicídio e o Otávio acaba se tornando ditador e no ano 27 a.C. ele aceita o título de Augusto, então ele torna-se Otávio Augusto e acaba se tornando o primeiro imperador romano. A partir daí ele adota o nome César, do Júlio César, como filho adotivo, ele passa também a se chamar César, e depois dele todos os imperadores romanos também eram chamados de César, e a palavra César acabou virando um sinônimo para imperador. Inclusive no alemão, a palavra imperador é Kaiser, uma palavra que deriva de César, no russo Czar também, que deriva de César, enfim. Com Otávio Augusto se inicia a primeira fase do Império Romano, que a gente pode chamar de Pax Romana. Pax Romana vem de paz romana mesmo, né? Foi um período onde o Otávio Augusto ele acabou conseguindo apaziguar todos os conflitos que haviam em Roma, todas as disputas que haviam, então houve um período de paz, e também foi o período da Pax Romana que o Império Romano chegou à sua extensão máxima. Os romanos dominaram desde a Península Ibérica, lá onde fica Portugal, Espanha hoje, até o norte da Europa, região da Inglaterra, toda a região da França, boa parte do que hoje é a Alemanha, pegando parte do leste europeu, o norte do continente africano e chegando até o Oriente. Todo cristão sabe que onde Jesus nasceu era uma província do Império Romano, então os domínios romanos chegaram até aquela região. Inclusive Jesus ele nasceu durante o governo do Otávio Augusto e foi crucificado durante o governo do filho dele, do Tibério, que foi o segundo imperador romano. E este domínio do Império Romano em boa parte do continente europeu acabou se refletindo na formação cultural dessas regiões. Você já deve ter percebido que existem palavras muito similares no português e no espanhol, no italiano, o francês também é muito parecido também. Há algumas palavras na língua inglesa
que elas lembram palavras da língua portuguesa ou da língua espanhola. Por que que isso acontece? Porque todas essas regiões, elas foram províncias, foram ocupadas pelos romanos e acabou o latim, que era o idioma oficial de Roma, acabou influenciando no surgimento das línguas desses países, sobretudo nos países como Portugal, Espanha, França, Itália, né, os países de línguas latinas. Quando Roma chegou na sua extensão máxima, aí começaram os problemas. Um império tão grande era muito difícil de administrar, por vários motivos. Primeiro que quando Roma estava expandindo seus territórios, cada nova região que Roma conquistava, ela fazia escravos. E esses escravos eles eram enviados para o trabalho nas lavouras, para o trabalho na agricultura. Então o Império Romano ele era alimentado por trabalho escravo. No momento que Roma parou de expandir seus territórios, Roma parou de escravizar pessoas. Então começou a faltar gente para trabalhar na agricultura. Ah, mas por que que os romanos mesmos não iam lá trabalhar? Bom, até então o trabalho agrícola ele era um trabalho destinado aos escravos. Os romanos livres, muitos não queriam se submeter ao trabalho na agricultura. Alguns, muitos romanos acabaram se submetendo e indo trabalhar, mas esse trabalho não era o suficiente para abastecer todo o Império Romano. Então começou a faltar alimento com o passar do tempo, quando Roma parou de expandir. Também essa expansão máxima do Império Romano demandava uma grande força militar para proteger as fronteiras. As fronteiras romanas elas eram muito extensas e elas eram sempre atacadas por povos que viviam do lado de fora do império, aqueles que os romanos chamavam de bárbaros, os estrangeiros. Então, para manter esse exército todo protegendo as fronteiras, demandava altos investimentos, que, com a crise que se instalava sobre Roma, começou a ficar cada vez mais escasso. Então começou a haver uma crise financeira em Roma, já não era mais possível manter todos aqueles exércitos protegendo as fronteiras. Roma tentou fazer alianças com esses povos bárbaros e torná-los defensores das fronteiras, o que não deu certo, né? Isso acabou facilitando a invasão do Império Romano. E o que Roma passou a fazer para tentar resolver essa crise financeira? Roma aumentou os impostos, aquilo que todo país idiota faz, né? Roma aumentou os impostos, então as pessoas começaram a ter menos recursos, começaram a ficar cada vez mais pobres e isso foi gerando cada vez mais revolta. Então você soma todos esses fatores, você soma uma crise financeira, uma crise de falta de alimento, as invasões que estava havendo em Roma, então chegou um momento onde o Império Romano ele estava realmente se deteriorando, passando por uma crise. Então houveram várias tentativas de salvar o Império Romano. A primeira delas foi tentar dividir em 4 regiões, em 4 impérios, o que eles chamaram de tetrarquia. Não deu certo, afinal seriam 4 imperadores, então seriam 4 estados para serem alimentados, né? Toda a administração, não uma agora, mas 4 vezes, então isso foi abandonado. No ano 395 a.C., o imperador Teodósio ele resolveu dividir o Império Romano em 2 partes. O Império Romano do Oriente, cuja capital ficava em Constantinopla, e o Império Romano do Ocidente, com a capital em Milão. E Roma. Nesse momento, Roma já não era mais a capital do Império Romano. Ainda tinha esse nome, mas a capital do Império já era Milão. Essa estratégia ela se mostrou extremamente eficaz para proteger a parte mais rica do Império, que era a parte do Oriente. Basicamente, o que aconteceu foi o Império Romano do Ocidente foi meio que abandonado a partir daí. A partir do início do século V, Roma passou a ser invadida por vários povos. Roma foi saqueada 3 vezes. Os visigodos, que eram um povo bárbaro proveniente da região da Alemanha ali, eles acabaram tomando a Península Ibérica. Os francos tomaram a Gália. Os godos tomaram a parte mais central do que era o Império Romano do Ocidente. Os vândalos tomaram o norte da África. Então o Império Romano ele foi sendo todo desmantelado. O Império Romano do Ocidente ele foi sendo todo desmantelado, foi sendo invadido e culminou com a invasão dos Érulos e a derrubada do último imperador romano do Ocidente em 476 d.C., marco este que é considerado
o final da Idade Antiga e início da Idade Média. O Império Romano do Oriente ele iria sobreviver por mais 1000 anos até o ano 1453 d.C. É interessante a gente notar o seguinte, já preparando o território para o próximo tema que vem, que é Idade Média e feudalismo. Esses povos bárbaros que invadiram o Império Romano, eles tinham uma outra cultura, uma outra tradição diferente de Roma, onde Roma baseava boa parte da sua administração nas cidades e os campos eles serviam de suporte para as cidades. Esses reinos bárbaros era totalmente o contrário, não havia esse poder centralizado nas cidades. O poder estava mais nos campos mesmo, né? Cada um desses generais bárbaros, eles acabaram nessa nova constituição herdando para si uma porção territorial, o que explica depois o surgimento dos senhores feudais. Mas isto já é uma outra história, né? A gente vai ver isso mais para frente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê numa próxima. Tchau!